Olá, colegas, tudo bem? Olá, colegas. Boa tarde, colegas. Boa tarde, colegas. Tudo bem com vocês? Colegas, boa tarde. Colegas, eu tenho ficado aqui um pouco apreensiva com vocês. Eu vejo todos muito perdidos, certo? Alguns têm edital aberto, outros não têm ainda, né? Estão só estudando para um futuro concurso, né? Que desperte o desejo de vocês. Ou ainda estão só, assim, como eu posso dizer, estão querendo conhecer o mundo dos concursos para ver se é isso mesmo que querem e tudo mais. Dentro de tudo isso, certo? Dentro de tudo isso, dessas diferentes pessoas e caminhos, eu vejo também muita gente perdida, certo? Aí isso me deixa muito apreensiva, muito mesmo, porque o que eu passo aqui para vocês é para direcionar vocês no caminho certo, um caminho fácil, um caminho objetivo, mas vocês não estão conseguindo ver. Ontem, domingo, eu acho que foi ontem, eu compartilhei 2 conteúdos, 2 videoaulas, certo? Em que nessas lives eu, do início ao fim, ensino várias estratégias de como estudar para concursos públicos. Uma delas é uma das melhores lives que eu fiz. Eu estou de farda, não estou com essas roupinhas, estou de farda. E nessa live em que eu estou de farda, eu, do início ao fim, ensino como estudar por questões, por várias estratégias diferentes, certo? Estudar por questões de provas, por várias estratégias. É mais de 1 hora de live, passando esse conteúdo para vocês. Aí na segunda, que foi compartilhada ontem, eu estou com a blusinha verde. E nesta live, eu ensino também como estudar por questões de provas, explicando o passo a passo, certo? Como você estuda por questões de provas a partir das minhas apostilas, passo a passo. E esse conteúdo foi disponibilizado gratuitamente, já faz mais de ano, e vocês ainda não sabem como estudar. Aí eu fico, então não tô servindo de nada. Eu fico, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí eu coloco vários GIFs para chamar a atenção de vocês, mesmo assim vocês ainda não veem, certo? Então esse conteúdo está gratuitamente disponibilizado. Eu compartilhei também um PDF, como estudar por questões de provas. Ele está feito em slides, então tudo muito fácil. Preste atenção. Desde 2016, quando eu abri esse grupo, eu comento isso com vocês, né? Na verdade, eu defendo isso com todas as minhas forças. Vocês não precisam estar comprando vários cursos. Vocês não precisam gastar tanto dinheiro. Eu vou comprar o curso 2018, 2019. Não, vocês precisam só de um material, certo? Um material básico de qualidade. E que se vocês não tiverem dinheiro para comprar um curso, vocês podem estudar pelo conteúdo gratuito que está na internet, certo? Todas as minhas questões comentadas nas minhas apostilas, gratuitas ou pagas, elas têm lá no final uma indicação de leitura e sempre são textos gratuitos. Sempre são textos disponíveis na internet. Por quê? Porque é ideal que todos os meus alunos tenham acesso a todo o conteúdo de serviço social, ok? Todo o conteúdo. Então, eu disponibilizo lá no final uma indicação de leitura, certo? Nos meus conteúdos gratuitos ou pagos, geralmente eu comento questões de prova, serviço social comentado em questões. É o método que eu acredito. Então, eu passo os conteúdos dessa maneira para vocês. Nos vídeos, eu ensino como estudar por questões de provas. Eu passo os meus conteúdos aqui comentados, né? Vocês veem que até os slides tem questões de provas recortados com a teoria, né, dos autores,
Então, assim, eu tenho sempre essa preocupação de estar dando conteúdo para vocês a partir de textos gratuitos, textos disponíveis na internet. São os artigos científicos, né? Eu gosto muito do Cielo, do Joimp, eu já falei isso várias vezes para vocês. Cefes CRES, aí vários CRES. Então, assim, tudo que eu estou dizendo aqui é de fácil acesso. Mas vocês continuam não sabendo onde tem conteúdo para estudar. Ah, Sara, mas aí tem um problema. Se eu for procurar na internet, eu vou encontrar muitos sites. Aí eu vou ficar perdida. Eu vou ficar assim. Por exemplo, eu coloco lá... só um exemplo, que eu coloco lá questão social e serviço social. Sara, vão aparecer muitos sites, muitos conteúdos. Qual deles eu devo usar como base para estudar? Mas é que tá, colegas, eu já indiquei para vocês há muito tempo. Ó, eu disponibilizei aqui no meu grupo, gratuitamente, uma das minhas melhores apostilas, que é a apostila comemorativa de assistente social prefeituras 2018. Ela foi entregue para vocês mais ou menos no meio do ano passado, certo? Então a apostila completa e ela está disponível gratuitamente, ok? Aqui nos arquivos, procurem por ela. Então ela tem uma coletânea de temas em questões comentadas, ok? Tá certo? Eu dei o passo a passo hoje num post, o passo a passo de como vocês devem estudar pelas apostilas de questões comentadas. Eu dei o passo a passo. Eu vou falar aqui em vídeo, mas tem um post, vocês podem ir lá, copiem, colhem aí no post-it no computador de vocês, na agenda. Aí um canto que vocês nunca mais esqueçam. É dessa maneira que vocês vão estudar, tá certo? O primeiro passo, quando você está de frente para um conteúdo meu, certo? Uma apostila minha, ou impressa, você já imprimiu essa apostila, ou então em PDF, é você, primeiro passo, passo 1, é você ler do início ao fim. Você vai ler do início ao fim, como se estivesse lendo um livro, certo? Você vai pegar a minha apostila e vai ler do início ao fim, como se estivesse lendo um texto. Essa primeira leitura, para você ter o conhecimento do que está sendo cobrado em provas, como é cobrado em provas, o que é recorrente, quais são os modelos de questões mais recorrentes, quais são as estruturas, como eles elaboram as questões, quais são os temas que mais caem, como eles são cobrados, os termos interpoladores, que são os termos que tornam as questões erradas. Vocês, na primeira leitura, vocês vão conhecer tudo isso. A primeira leitura, certo? Então, todas as vezes que vocês comprarem um conteúdo meu, o que vocês vão fazer de primeiro? Vocês vão ler do início ao fim, como se fosse uma historinha, certo? Vocês vão ler a questão, tem A, B, C, D, E. Vocês vão ler e vão já ver, o gabarito foi esse aqui. O raciocínio da questão foi essa. Próximo, passo para outro. Até o final. Pronto, essa é a primeira leitura. Nessa primeira leitura, vocês viram tudo isso que eu acabei de dizer. Ok? Tá certo? Sara, eu não tenho experiência com concursos públicos. Eu estou começando a estudar agora. Colegas, maravilha, maravilha. Se você não tem experiência, então você já vai começar a estudar pelo jeito certo. Melhor ainda, tá certo? Melhor. Todas aquelas bobagens que ensinaram a vocês, que vocês têm que fazer o resumo de todo o conteúdo. Fazer, não sei, meu Deus, não sei quantos mapas mentais. Colegas, isso vai atrasar o tempo de vocês e muito. Vocês não têm que ter a profundidade de todos os conteúdos, certo? E viver comprando livros. Eu até falei aqui sobre um professor de direito administrativo,
professor Evandro Guedes, ele fala sobre isso. Ele diz que quando vê um aluno chegar no curso dele com vários livros debaixo do braço, ele olha e diz, lá vem um futuro fracassado. Porque ele tem tantos livros de direito administrativo, ele vai passar tanto tempo lendo aqueles livros ali, né? Preocupado em decorar o conteúdo todo de direito administrativo, que ele não vai se preocupar em saber fazer prova. E o que é importante, o que é realmente essencial, vocês têm que ter um conteúdo básico e vocês têm que saber fazer prova depois. É o mais importante, assim, depois, é o segundo passo, é o que coloca vocês lá dentro, certo? É o que dá o cargo, é vocês saberem fazer provas. Então, quando eu falo que vocês têm que ter essa primeira leitura da minha apostila, essa primeira leitura de conhecimento, para vocês terem conhecimento de tudo isso que eu falei, das estruturas de questões, modelos, quais são os temas que mais caem, como são cobrados, os termos interpoladores, são aqueles que tornam os itens errados. Deixa eu ver mais que vocês aprendem. Quais são os raciocínios que vocês devem ter de provas, entendeu? Eu lembro quando eu comecei a fazer questões, eu errava e ficava, não posso estar errando. Eu sei o conteúdo do serviço social, era uma das melhores alunas da sala, por que eu tô errando? Mas é que está, eu estava querendo responder as questões de provas nos sites de questões, e eu também já indiquei várias vezes sites e sites aqui para vocês, de questões, sites de questões gratuitos e pagos. Eu estava querendo responder sem ter um conhecimento de prova, certo? E como vocês aprendem na faculdade não é como é cobrado em provas. É um grande erro para mim, já que 90% das vagas de emprego estão no Estado, estão como no serviço público ou então como terceirizado o Estado, então deveriam ser ensinados para concurso público, os conteúdos, né? Então, assim, essa primeira leitura vocês vão ver tudo isso. Na segunda leitura, quando vocês já tiverem feito essa leitura do início ao fim, vocês vão fazer a seguinte, prestem atenção, vocês vão fazer a seguinte coisa, ficarem bem presentes para isso. Vocês vão ter uma canetinha, isso para as apostilas impressas, aquelas apostilas que vocês compraram minhas em PDF e imprimiram. Vocês vão ter uma canetinha marca texto, ou então um lápis mesmo, uma caneta. Aí, ó, tanto faz, tá? Pra estudar, não tem que ser bonitinho. Vocês não tem que ter todas as coleções de canetinhas. Às vezes, eu vejo posts, aí tem uma sala toda bonitinha, com um caderno bem bonitinho, cheio de canetinhas bonitinhas. Aí, quem não tem condições de ter aquele espaço todo bonitinho, aquele escritório, já fica ali triste, né? Já fica desestimulado. Bobagem. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam ter um escritório bonitinho, uma mesa bonitinha, vocês não precisam nada disso, certo? Vocês só precisam ter o básico e terem muita garra, muito foco e muita disciplina. Se você só puder comprar um lápis ou uma caneta Bic, está ótimo, maravilha. Não precisa ser bonitinho, só precisa ser eficaz, tá certo? Ok? Então vamos lá. No segundo passo, você vai ter uma caneta ou um lápis, seja o que for, do seu lado. E você vai marcar nas apostilas minhas que você imprimiu os termos mais importantes de cada questão. Sara, como eu vou saber? Eu vou sair marcando tudo. Não, você não vai sair marcando tudo. Porque você vai obedecer a seguinte ordem minha. Você só vai marcar até 3 termos por questão. Até 3 termos por questão. Certo? Vamos lá, eu estou resolvendo uma questão sobre projeto tático político. Só um exemplo. Você só vai marcar 3 termos por questão. Uma questão sobre suas. 3 termos por questão. Como assim, sabe? Por exemplo, tem lá o texto da questão, aí tem A, B, C, D, E. Se vire. Você vai escolher nessa questão, sublinhar os 3 termos que você achou mais importantes, tá certo?
e marcar os interpoladores. Debaixo dos interpoladores, você marca um xizinho, assim, para você entender que aquele termozinho ali tá transformando o item no item errado. Tá certo? Ok? Vou só dar um exemplo. Um exemplo aqui. Se falasse assim no item: o código de ética atual do assistente social é de 1980, é da década de 80. Esse item vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. E qual é o termo errado? O termo errado é 1980. Então vocês vão lá e marcam com um X, ok? Não é 1980. E já, se souberam, você já corrige do lado. Uma inovação que eu vou estar trazendo agora para as minhas apostilas, todas, as que eu for fazer, não sei quantas eu ainda vou fazer, mas as que eu for fazer, eu vou colocar ao lado um espaço para vocês escreverem, tá certo? Porque às vezes vocês querem escrever, colocar assim os raciocínios de vocês, né? Como vocês estão elaborando aquela ideia ali. É ótimo isso, maravilhoso. Então eu vou colocar um espacinho ali para você escrever o seu raciocínio, alguma palavra, alguma coisa que você quer acrescentar naquela questão, certo? Então é dessa maneira que você vai fazer a segunda leitura com todas as questões. Você vai escolher, certo? Os 3 termos mais importantes da questão, né? De cada item, né? Da questão. Eu acho que, não sei se ainda ficou muito claro, vou dar outro exemplo. Vamos supor que a questão fala assim: como a autora Yamamoto descreveu a aproximação da doutrina católica, certo? Com o positivismo, essa influência dentro do serviço social. Como ela descreveu a aproximação, certo? Daquele dogma, né? Que ainda não era uma referência metodológica, certo? Não era ainda uma teoria, era só um referencial, era um dogma. Como a autora Yamamoto descreveu a aproximação da influência católica com o positivismo. Aí tem lá a opção A, opção B, opção C, opção D, opção E, a correta tem lá: aporte teórico doutrinário. Essa é a resposta. Aí o que você vai marcar nessa questão? Você vai marcar, né, a opção certa, ela é um termo muito importante. Você vai marcar, preste atenção, lá no texto Yamamoto, circula lá Yamamoto, circula lá o influência positivista, influência católica. Então, se a questão está cobrando Yamamoto, está cobrando positivismo, está cobrando a gênese da nossa profissão, você vai lá e marca, assim, só marcar de baixo, para você lembrar que esses temas são cobrados em provas e são cobrados daquela maneira. Se num dos itens tiver outro termo muito conhecido do serviço social, esse termo eu já vi em outras provas, eu já ouvi falar na faculdade, aí você vai e marca também, tá certo? Não é pra você sublinhar a questão todinha, ok? Não é a ideia, é essa, ok? Sara, mas assim, a maioria das suas apostilas, todas as suas apostilas, desculpa, todas as suas apostilas são em PDF. Aí como eu estudo sem imprimir? Ótimo, melhor ainda. Como é que é essa? Você tá dizendo que é melhor estudar por elas em PDF do que imprimir? Tô dizendo isso mesmo, é melhor mesmo. É melhor. Por quê? Você não vai perder tanto tempo e dinheiro imprimindo apostilas. Você vai direto, baixou a apostila, já vai estudar. Não tem perca de tempo. E não vai gastar mais dinheiro imprimindo. Ok? Tá certo? Então vamos lá. No PDF, certo? Para abrir o seu PDF, geralmente os computadores, os celulares, eles vão usar o Adobe, certo? O Adobe é um programa, é um software, você baixa ele, o Adobe Reader,
Desculpa se eu não sei falar pronúncia correta, mas é essa. Então, é esse o software. Aí você vai baixar esse programa no seu computador ou então no seu celular e ele vai ser um leitor de PDFs. O Adobe é muito moderno, eu gosto bastante dele. Se tem outros leitores mais legais, mais interessantes, eu não conheço, tá certo? Aí vocês me perdoem, mas eu uso o Adobe e estou muito satisfeita com ele. Nesse software, ele tem a opção lá de você grifar, como se tivesse uma canetinha amarela no programa. Tem uma opção lá de grifar, você grifa, igual como se tivesse uma canetinha marca-texto. Tem a opção também de você colocar um post-it. Tem lá um stick, você abre o stickzinho do lado de uma palavra que você achou interessante, você abre onde você quiser no PDF e escreve lá, tá certo? Então, esse programa é muito bom. Colegas, perdoe, que a Zia agora tá com um cachorro. Então, esse programa é muito bom e tem todas essas funcionalidades em PDF, tá certo? Facilita aqui pra vocês. Deixa eu ver outra coisa que eu poderia acrescentar. Sim, então na segunda leitura, vocês vão fazer, primeiro vocês só leram. Na segunda, vocês vão marcar esses termos, vão marcar essas palavras que vocês acharam, eu já vi isso cobrado em provas, eu vi isso na faculdade, que vocês acharam importante. Só 3 por questão. E vão marcar os termozinhos que tornaram a questão errada, tá certo? Só marca assim um xizinho assim por baixo, ou coisinha, detalhe, que vocês voltem e lembrem o que é aquilo ali, né? Aí, nessa segunda leitura, que vocês vão fazer, marcar esses termos todos, vai ser, a preocupação de vocês é escolher esses termos, identificar esses termos. Você vai fazer isso da apostila do início ao fim. E vai ter a preocupação de tentar responder as questões, porque você não leu as questões da primeira leitura, então agora você vai tentar responder mentalmente. Essa questão aqui, a resposta correta é essa, por causa dessa, o raciocínio é esse. Aí geralmente as minhas apostilas são revisões de questões, né? São muitas questões. Então você vai acabar vendo a mesma questão sendo repetida várias vezes. Às vezes é igualzinho, aí às vezes muda um pouquinho, certo? Por exemplo, essa questão que eu falei aqui, exemplo da Yamamoto, ela pode ser cobrada a mesma coisa, só que, assim, de diferentes maneiras, mas tá perguntando a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês identifiquem. Na segunda leitura, além de vocês marcarem os termos, vocês vão tentar responder as questões, certo? E à medida que vocês vão respondendo, vocês já vão identificando, essa questão, esse tema é cobrado assim. Eu já respondi 5 questões sobre a mesma coisa. Eu já respondi 5 questões sobre a mesma coisa, perguntando a mesma coisa e a mesma resposta, ok? Então, é dessa maneira que vocês vão criar, prestem atenção, vocês vão criar presença de prova. Vocês vão criar esse costume com fazer provas. Vocês vão perder o medo, todo esse medo, esse fetiche que vocês desenvolvem. Prova é muito difícil, eles querem me derrubar, eles querem me destruir. Tudo isso vai por água abaixo quando você passa a treinar questões de provas, ok? Essa questão do fetiche, do medo, certo? De uma coisa muito que vocês acabaram exacerbando, vai ficar fácil, vai ficar simples, vai ficar lógico, tá certo? Ok? Então é isso. Na terceira leitura da minha apostila, que é a última leitura, Sara, é a última leitura? Não é pra vocês viverem, todo dia vocês lerem minha apostila, não. É isso que eu vou falar agora. Na minha terceira leitura, na primeira vocês já leram ela toda. Na segunda, vocês já marcaram os termos lá. Então ela já está toda marcadinha, né? Os termos recorrentes, os termos interpoladores, as principais ideias. Vocês já fizeram até algumas anotações de vocês. Tá legal. Aí na terceira, você vai ler tudo de novo, certo? Tudo de novo.
E vai, se puder, se você não tiver com o edital aberto, se você tiver com o edital aberto, aí você não vai fazer isso. Se você não tiver com o edital aberto, aí você vai ler aquelas referências que eu indico abaixo de cada questão. Assim que eu finalizo a questão comentada, eu coloco a indicação de leitura. Então, você vai ler aqueles textos também. Sara, eu preciso ler aqueles textos várias vezes? Não, você só tem que ter a leitura, porque aqueles textos justificam provas, então eles vão cair várias vezes, vão ser cobrados várias vezes, ok? Então, se você ler uma indicação minha ali, todas as questões comentadas das minhas apostilas têm uma indicação de leitura. Então, se você ler aquele texto, quando ele cair de novo em provas, você vai lembrar, eu li esse texto, eu sei do que ele está falando. Esse texto, geralmente os textos são repetitivos, entendeu? Eles justificam várias provas. Eu vou explicar aqui. A banca usou o primeiro parágrafo do texto e formulou uma questão. Aí na outra questão, eles usam outro parágrafo, entenderam? Outro parágrafo para justificar a mesma questão. Não, outro parágrafo para justificar outra questão. É o mesmo texto. Então, de um texto, eles podem fazer, as bancas examinadoras podem fazer várias e várias e várias questões. Sara, mas agora eu vou enlouquecer, eu vou endoidar, agora pronto, agora eu fiquei triste, pronto, agora eu pirei. Sara, como é que eu vou ler todos os textos ou então eu vou lembrar de todos os textos? Não, minha querida, não é dessa forma não. Entenda, você vai ler os textos que eu indiquei. Se eu estou indicando, é porque eles justificam provas, eles são recorrentes. E eu tenho essa preocupação de estar indicando para vocês artigos científicos, certo? Ou então textos oficiais, que são de sites oficiais do governo, ou então da nossa legislação, então fala de autores, ou então textos Cefes-Cres, então são textos que você pode confiar, você pode estudar aquele texto ali, porque ele já respondeu, ele serve de justificativa de várias questões, tá certo? Não precisa você ler muito, assim, sair lendo, não sei, aqui eu vou colocar um exemplo, uns 30 textos sobre questão social. Não precisa disso. Você lê os textos que eu indicar. Sara, mas na sua apostila lá você no total você indicou uns 30. Então você vai olhar quais são os que se repetiram e ler só aqueles, tá certo? É porque eu tenho que colocar justificativas, os textos que serviram de justificativa das questões. O ideal é que eu indique o maior número para vocês, mas aí vocês não precisam sair lendo tudo, tá certo? Vocês leem os textos das questões na terceira leitura. E se vocês verem que eu indiquei muito texto, por exemplo, numa apostila com foco, né? Uma apostila com tema específico, como é a apostila... deixa eu ver aqui um exemplo. Apostila Serviço Social não, esse não, certo não. Outro. Uma apostila temática, só um exemplo. Uma apostila temática é um projeto ético-político. No decorrer da apostila, a apostila vai ter vários textos de indicação. Essa minha apostila de revisão projeto ético-político tem 100 questões comentadas. Então, é muita indicação de legislação, de textos, artigos científicos, talvez tenha fala de autores também. Ok. Então, você vai lá, vai na terceira leitura, você vai procurar ler esses textos. Aí, se você vê que vai se repetindo, né? Esse aqui já se repetiu várias vezes, então esse tem mais chance de ser cobrado novamente. Aí você procura ler só esse, para não ir ler todas as indicações. Mas, geralmente, as indicações se repetem. Por exemplo, numa mesma apostila, só um exemplo aqui, projeto ético político, talvez eu tenha lá umas 20 questões de código de ética com a mesma indicação da mesma lei, né? Só um exemplo aqui, sobre a nossa lei. Então, sobre a Barroco, vão ter várias indicações dela. Então, assim, vocês vão ver
certo? Que as indicações também se repetem. Aí vocês podem escolher as que mais se repetem e ler só elas, por exemplo, tá certo? Então essa é a terceira leitura. Depois disso, depois que vocês fizerem isso com toda a apostila novamente, isso com todas as apostilas. Vocês vão fazer isso com... Eu estou ensinando a partir de uma, mas vocês vão repetir para todas as apostilas que vocês tiverem, tá certo? Ok? Sara, mas você está ensinando como estudar pelas suas. É o método que eu defendo, é o método que eu acredito que eu ensino. Estudar por questões de provas, questões comentadas. Então, se outro professor tem um outro método, aí é com ele. Vá lá, fale com ele, pergunte como é que estuda pelo conteúdo dele. Pelo meu conteúdo, é dessa forma, ok? Eu acredito que, não começando pelo conteúdo, mas começando pelas questões de provas, vai abrir a mente de vocês. Vai ensinar vocês como realmente deve ser o raciocínio de cada questão, como as bancas constroem os modelos e estruturas, são os temas mais recorrentes. Isso, os conteúdos das apostilas por aí no mercado não ensinam para vocês. Vocês vão ter a preocupação de entender o conteúdo e não de saber como é cobrado. Tá errado! Vocês têm que saber como o conteúdo é cobrado e entenderem qual é o raciocínio que vocês devem ter em provas, ok? Tá certo? Aí, Sara, depois que eu fiz o passo 1, o passo 2, o passo 3, aí o que é que eu faço agora? Bem, aí você já fez o passo 1, passo 2, passo 3, aí você vai para um site de questões de provas. Tem sites gratuitos, tem sites pagos. Eu já postei aqui várias vezes listas de sites pagos, de sites gratuitos, ok? Tá certo? Eu há anos sou assinante de um, gosto muito dele, ok? Então procurem acessar o site com o maior banco de dados de questões. A minha dica é essa, tá certo? E aí você vai lá, vai escolher um site de questões para treinar e eles têm filtros, praticamente é o mesmo software que eles usam, o mesmo sistema. Aí eles têm filtros, então a partir dos filtros vocês vão treinar. Por exemplo, depois que você ler a minha apostila Projeto Ético Político, um exemplo aqui. Você vai lá, já fez a primeira leitura da apostila, já fez a segunda leitura da apostila, grifando os termos e tudo, tentando responder as questões. Já fez a terceira leitura da apostila, que é lendo os textos de indicação, né? E lendo as questões com os termos. Aí você já está pronto. Depois dessas 3 leituras, você vai para o site lá de questões e vai colocar lá no filtro Serviço Social, Projeto Ético Político, Serviço Social, Código de Ética do Assistente Social, Serviço Social, Lei de Regulamentação, Serviço Social, Barroco, Serviço Social, Ética. Então assim você vai revisar todo o conteúdo da minha apostila de novo, só que agora por questões de provas. Então, colegas, depois que vocês fizeram o passo 1, o passo 2 e o passo 3, o importante mesmo agora vai ser treinar. Aí não é mais comigo, vocês vão ter que ter um site de questões gratuito ou pago e estarem treinando. Sara, quantas questões eu devo treinar ainda depois das suas revisões nas apostilas? Colegas, é que tá. Se você tiver com o edital aberto, já está aberta, a data da prova já está marcada, só que você tem uns 3 meses para a prova. 3 meses aí. Aí você vai fazer o passo 1, 2, 3 e vai só treinar. Treinar todos os dias, você vai treinar lá no site. Aí você volta para as minhas apostilas para tirar as dúvidas. Entendeu? Vamos supor que você tá lá no site, faz uma questão, aí erra. Errei. Aí você volta lá na minha apostila, aí procura aquele termozinho que você errou. Ah, meu Deus, por que eu errei? Aí volta lá pro site. Então as apostilas depois elas vão servir, né, para tirar as dúvidas de vocês, né? Elas vão ser a base de vocês, conteúdo básico. Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, vocês vão voltar lá para as apostilas. Mas depois dessas leituras, vocês vão só ficar nos sites de questões, treinando, recorrer às apostilas só mesmo para tirar as dúvidas de vocês quanto aos conteúdos e quanto aos termos e tudo mais.
Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Ah! Sara, e eu não tenho edital aberto ainda. Eu não tenho edital aberto. Pronto, se você não tem edital aberto, aí você pode estar fazendo a leitura das apostilas e treinando questões. E tirando um tempo de novo para revisar toda de novo, lendo todas de novo, do início ao fim, passo 1, passo 2, leitura com os termos, passo 3, leitura com as referências. Então, se você não tiver edital aberto, você vai ter tempo para fazer isso com todos os temas, tá certo? Então é isso, essa é a maneira como eu acredito que vocês têm como subir de nível, como vocês alcançarem resultados cada vez melhores, como vocês conseguirem até a questão da autoestima e se sentirem confiantes, se sentirem seguros para a prova. Quando vocês vão fazendo questões de provas e vão acertando, vocês vão ficando tão felizes, passa a ser tipo um videogame. Aí eu estou acertando, bora para a próxima. Quando vocês vão ver, vocês já fizeram 50 questões assim, ó, bem rapidinho sobre um tema, né? E ainda tem as minhas questões que estão lá comentadas para vocês tirarem dúvidas, servir de base, estarem sempre fazendo revisão. Então é essa maneira que vocês devem estudar para provas. Eu já fiz vários vídeos ensinando vocês como estudar por questões de provas. Eu estou ensinando aqui como estudar pelos meus conteúdos. Não fiquem mais apreensivos, tá certo? O pessoal que compra o meu serviço sobre editais, eu envio várias apostilas, certo? Para fechar todo o conteúdo de vocês. E vocês conseguem fechar fazendo essa técnica. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, tá certo? Com todas as minhas apostilas. É dessa maneira, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Rostinhos felizes e corações subindo. E agora eu vou encerrar aqui essa live, tá certo? E vou iniciar outra live para falar sobre outro assunto. Porque se eu colocar tudo na mesma live, vai ficar muito confuso para vocês. Rostinhos felizes e corações subindo. Para quem gostou aqui das minhas dicas, quem não conhecia, agora está conhecendo. E quem já praticava, coloca aí sobre os seus resultados. Se tem dado certo, certo? Pode colocar opinião também, sugestões. Participem, ok? Eu vou ver se eu comento aqui, se vocês colocarem alguma coisa. E também vou ver se eu sorteio as minhas duas novas apostilas, que é a apostila Prefeituras Conceitos e para Tribunais Conceitos também, ok? Participem aqui, coloquem os comentários de vocês que eu vou sortear só para quem comentar. Comentem a técnica, comentem a live, comentem tudo. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau.